Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni Sancte Spiritus, veni per Maria. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, de volta no curso Combatendo o Bom Combate, um curso que é para você, membro, você que assina o canal Padre João Cláudio. Eu estou retomando agora as gravações, depois dos meus 25 anos de sacerdócio, e eu tenho repensado um pouco, querendo bater um papo com você. É óbvio que eu não vou ler, né? Um amigo nosso colocou todo esse tratado aqui, né? Senão seriam aulas intermináveis, mas eu preciso, gente, colocar uma base, né? Uma base, sobretudo bíblica, né? Eu sei que o pessoal não está muito acostumado a vídeos de 10 minutos, apesar de que, se for interessante, as pessoas ficam, né? Eu, por exemplo, assisto tranquilamente vídeos de 10 minutos, cortes de podcasts. Quando o assunto me chama a atenção, eu gosto. E eu queria fazer de um jeito com vocês que eu possa chamar a atenção de vocês e estimular vocês a estudar, a pesquisar, a buscar. Existe material. Esse material aqui, por exemplo, é muito bom, é da editora Católica Veritas. É uma segunda edição do padre Pedro Paulo Alexandre, que é exorcista. Tem esse curso aqui do meu querido professor, Dom Estevão Bittencourt, que é a apostila do curso Mater Ecclesiae, que é um curso de teologia para leigos, que ele criou lá nos anos 80, acho que até 70, nem me lembro. E tem aqui o curso de Antropologia Teológica, onde ele fala aqui, por exemplo, deixa eu só abrir para partilhar com vocês, tem temas muito interessantes. O homem, primeiro ele fala do homem, depois ele fala, na verdade, antes. Primeiro ele fala da criação, a fundamentação bíblica da criação, a história do dogma da criação e o aprofundamento sistemático da criação. Depois ele fala sobre o homem, o ser humano, a fundamentação bíblica, a história do dogma e o aprofundamento sistemático. Depois ele vai falar sobre o pecado, a fundamentação bíblica do pecado, a história do dogma e o aprofundamento sistemático. E, enfim, por fim, os anjos. Aí sim vem o tratado de angelologia. Está na antropologia teológica, que é a fundamentação bíblica, a história do dogma, né, e o aprofundamento sistemático. Por exemplo, a existência dos anjos. Depois, a existenciação dos anjos. E aí vem quem são os anjos maus e o satanismo. Então, tanto a demonologia, ela está inclusa dentro do tratado da angelologia. O que nós estamos tentando trabalhar aqui no Bom Combate, no Combatendo o Bom Combate, é exatamente estudarmos esses fenômenos préternaturais, as ações ordinárias do demônio, que é a tentação e a provação, que é do nosso dia a dia. As ações ordinárias, elas são até muito mais frequentes e perigosas. Também vamos falar sobre as ações extraordinárias do demônio, né? A infestação diabólica, a vexação diabólica, a obsessão diabólica, a possessão diabólica e agora, né, nesses últimos tempos, nós temos a sujeição diabólica. São aquelas pessoas que fazem pactos, enfim, que buscam sujeitar suas vidas, consagrar suas vidas ao demônio. E eu queria fazer isso de uma maneira mais prática, mais dinâmica. Eu preciso de um feedback seu. Eu sei que a gente começou a falar um pouquinho da dimensão bíblica, da fundamentação bíblica do demônio. Nós falamos no Antigo Testamento, lembra? Falamos sobre o período antes do exílio de Babilônia, de 586 a 536. O período do Antigo Testamento, os conceitos, os nomes, né? A gente precisa, isso no mínimo, tem que ter um pouquinho de teoria, sabe, gente? Para a gente poder entender um pouco
e estudar um pouco mais sobre essa temática. Como é que eu vou falar de exorcismo se eu não sei com quem estamos lidando? Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples aqui. Nós vimos no Novo Testamento o conceito daimonion. O que é o daimonion? Nós já falamos lá na aula anterior. Diabo, que no Novo Testamento é a causa do mal moral. Que seria a causa do pecado. E o demônio, as causas dos males físicos. Então, aqueles personagens, né? O lunático, o epilético, que trazem em si males físicos, que pode também estar sendo causados não só por uma questão natural, mas além de uma questão natural, uma questão sobrenatural. Eu não nego isso, não. E aí a gente viu os exorcismos de Jesus nos 3 primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles são chamados de sinóticos, porque eles são, na sua metodologia e nas suas narrativas, até parecidos. Então, nós vimos ali personagens, nós vimos as ações de exorcismos de Jesus ligadas à questão do reino de Deus. É bem pontual, assim, em função do reino, em função da obra redentora, Jesus liberta os demônios. Aí nós vimos o endemoniado de Gerasa, o endemoniado de Cafarnaum, estão lembrados? O jovem lunático, a filha da Sírio-Fenícia também, que é uma outra personagem que é exorcizada por Jesus. Agora, o Evangelho de São João e o Apocalipse, o demônio ele tem uma outra conotação, que a gente vai ver um pouquinho hoje. Eu estou só explicando isso porque a gente precisa ter essa fundamentação. E aí a gente vai pular um pouquinho para outros pontos também que são interessantes, tá? A gente lembra que nos sinóticos existem os exorcismos de Jesus, ele acontece em 3 tempos. O primeiro, a presença de Jesus é reconhecida pelo demônio. O demônio descobre filho de Davi, né, o filho de Deus. Ele reconhece Jesus. Segundo, Jesus lhe impõe o silêncio. E terceiro, Jesus ordena a saída daquele demônio, daquela pessoa. E hoje a gente ficou de ver um pouquinho também do Evangelho de São João. Mas antes de ver no Evangelho de São João, é importante dizer que esses exorcismos, a gente vê isso muito bem no The Chosen. As curas de Jesus são pontuais. Os exorcismos de Jesus são pontuais. Jesus, ele cura, Jesus, ele liberta pontualmente para o processo da redenção. Ele é o sinal, ele é o reino presente no meio de nós. Nos 3 primeiros evangelhos, o demônio ele é apresentado como superior aos seres humanos, mais inteligente, mais poderoso. Por isso é só com a ajuda de Deus e de Cristo que ele pode ser derrotado. Parece óbvio o que eu estou falando, mas não é. E aí no Evangelho de João? No Evangelho de João, e aí se vocês quiserem depois, nós vamos colocar os textos bíblicos aqui para vocês, nós vemos Jesus sendo apresentado como verdade, vida e luz, e o demônio como o maligno, o poneros, a origem de todo pecado. Ele é o pai da mentira, da morte e da escuridão. Então, enquanto Jesus é verdade, o demônio é mentira. Jesus é vida, o demônio é morte, aquele que vem para matar, roubar e destruir. Enquanto Jesus é luz, o demônio é escuridão. Nós vamos aprofundar isso na próxima aula. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe.